E agora chegamos ao momento que marca oficialmente o nascimento deste legado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, e o CEO Acelen Renováveis, Luiz de Mendonça, fazem o descerramento da placa de inauguração do Acelen Agripark, o berço da revolução que vai transformar o futuro energético do Brasil. Nós estamos acompanhando a participação do presidente Lula na cerimônia de inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da empresa Acelen Renováveis, conhecida aí como Acelen Agripark. Neste momento, o presidente Lula participou aí do descerramento da placa alusiva aí à inauguração deste centro. Em 2025, registramos em Montes Claros o início de uma nova era energética, mais limpa, justa e promissora. Que esta placa seja o marco inicial dessa jornada verde e inclusiva. Neste momento, será exibido o vídeo da Presidência da República. A macaúba, ele é um fruto, né? É um fruto brasileiro. Nós recebemos hoje de pequenos agricultores o fruto da macaúba. Assim que nós recebemos esse fruto, ela passa pelo processo da nossa usina. Esses frutos serão esmagados e deles retirado um óleo e transforma o óleo vegetal em querosene de aviação verde, em diesel verde. Portanto, é um processo absolutamente sustentável, né, conectado com a nova economia e com essa transição energética. Quando a gente olha o grande potencial de uma semente tão pequenininha, tão indefesa, mas ao mesmo tempo muito robusta, muito forte, valente, e você entender que ao final daquela cadeia vai conseguir levantar e fazer um avião voar, é um sentimento que eu ainda não tenho uma resposta para te dar. É um projeto de 3 bilhões de dólares que envolve uma área plantada de 180 mil hectares, portanto, dos quais 20% em pequenos agricultores, agricultura familiar. Vai gerar no ciclo produtivo, em 10 anos, 85 mil empregos e vai ser plantado essencialmente em terras degradadas. Desses 3 bilhões de dólares que nós estamos inaugurando aqui, aproximadamente 320 milhões de reais, que é o Agripark, dos quais aproximadamente 250 milhões de reais financiados pelo BNDES. É um programa que faz parte do PAC também, conectado à transição energética. Então, quando se fala em combustível verde, não é algo que vai impactar somente a nossa casa, a nossa vida, impacta o mundo. Eu não tenho a mínima dúvida que o Brasil pode ser protagonista e líder na transição energética global. Para mim é uma grande alegria, né, saber que nós, agricultores, né, vamos fazer parte desse investimento, né, que vai não só favorecer a nós, como também ao meio ambiente. Com as tecnologias que nós temos e o conhecimento que nós temos, o Brasil pode fazer isso de forma muito competitiva. É esperança, né? Uma esperança de dias melhores, de uma vida melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos e de um Brasil melhor. Presidente Lula, há mais de 20 anos, quando poucos falavam em sustentabilidade, o senhor já unia combustíveis renováveis e inclusão social em seu discurso. Hoje vimos como Montes Claros está transformando essa visão em realidade. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, eu queria dizer para vocês que, para mim, o dia de hoje, ele é muito especial, porque eu não esqueço o ano de 2003, quando eu assumi a presidência da República pela primeira vez e escolhi como ministro da Agricultura o companheiro Roberto Rodrigues,
um companheiro do interior de São Paulo, empresário rural, professor da universidade em Piracicaba. Escolhi a companheira ministra Dilma para ser ministra de Minas e Energia do meu governo. E um belo dia, no ano de 2003, Roberto Rodrigues entrou no meu gabinete para fazer a proposta da gente começar a discutir a produção de biodiesel no Brasil. O Brasil já era especialista no etanol. E eu, naquele momento, imaginava que a gente fosse produzir biodiesel de mamona e andei o Brasil junto com o diretor da Embrapa, tentando ver se a mamona daria conta da gente fazer um programa de biodiesel, porque quando a gente oferecesse ao mundo um combustível alternativo, era preciso que a gente tivesse plantas em escala para a gente poder atender às necessidades dos combustíveis. Eu lembro que eu andei muito tempo também com uma planta chamada pião manso. Era uma planta originária da África, em que era um grão mais ou menos parecido com a mamona, mas que não foi possível desenvolver toda a experiência com o pião manso. E eu lembro que depois começou uma segunda briga, que era a ideia de que a gente não produzia biodiesel de soja, porque soja era alimento e que ia faltar alimento para o povo. Isso era um argumento muito utilizado pelos europeus, era um argumento utilizado por alguns setores, mesmo dentro do meu partido, o pessoal, sabe, que não queria compreender que o problema de que você pode substituir o alimento pelo biodiesel, isso pode acontecer num país que não tem terra, mas num país do tamanho do Brasil, com a quantidade de terra e com a capacidade produtiva do Brasil, não haveria nenhum problema se antes de aparecer uma outra planta a gente pudesse utilizar a soja como estamos utilizando a soja. Aliás, eu vim aqui em Montes Claros inaugurar uma usina de produzir biodiesel de girassol. Nem sei se essa usina está funcionando, mas eu vim aqui para inaugurar a produção com girassol. Naquele tempo a gente sonhava com muitas coisas, O tal do carro verde, sabe, que o nosso companheiro representando a CELEM falou, eu andei muito tempo, muitos países do mundo com carro verde, um carro de plástico, ele não era verde, eu mandei pintar de verde porque ele era branco, ou seja, para a gente mostrar que o Brasil queria produzir, sabe, uma indústria petroquímica de fazer plástico do etanol, não precisava mais do óleo diesel, ou do óleo diesel, ou do petróleo. Ou seja, isso, houve muitas promessas na época, eu não esqueço nunca que a Europa tinha assumido o compromisso de que até 2020 a Europa iria colocar 10% de etanol na gasolina. Eu não esqueço nunca que o Japão disse que ia produzir 3% de etanol na gasolina e muitas empresas vinham para o Brasil, achavam que o Brasil iria ser, sabe, o rei da cocada. E a verdade é que isso não aconteceu. A Europa não fez o que prometeu fazer, o Japão não fez o que prometeu fazer, e nós então começamos a aceitar nós o desafio e aumentar também o desafio da própria indústria automobilística brasileira, que dizia que era preciso misturar muito pouquinho o etanol, porque poderia estragar o motor, era muito pouquinho biodiesel, porque ia estragar o motor do carro. E a gente vai percebendo com o tempo que não era verdade. A verdade era que o Brasil tinha se mostrado capaz de produzir uma novidade de combustível, sabe, que o mundo era preocupado com o que ia acontecer com o mundo, o Brasil sendo o rei do biocombustível e da energia renovável. O dado concreto é que Deus escreve certo por linhas tortas. O dado concreto é que aquela ideia do Roberto Rodrigues e da Dilma discutir comigo a questão do biodiesel permite que a gente esteja hoje inaugurando uma empresa que está recebendo investimento em 10 anos de 3 bilhões de dólares, o equivalente quase a 16 bilhões de reais, e que a gente está mostrando ao mundo que não tem volta. O Brasil
será o campeão mundial nessa transição energética e de combustível renovável. E não se preocupe, nenhum ambientalista, sabe que a gente não vai derrubar floresta para plantar macaúba. Nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas, que a gente pode recuperá-las produzindo outras coisas que não aquilo que a gente já planta. Por isso o dia de hoje é muito especial para mim. É a concretização de um sonho que está se transformando definitivamente em realidade. E eu vi a cara das jovens e dos jovens que trabalham nessa fábrica. E eu, sinceramente, vi os olhos de pessoas que sonham. E construir uma nação, você tem que sonhar. Para você vencer na vida, você tem que sonhar e você não pode desistir. Você tem que construir uma causa. Se você não tiver causa, você não constrói nada novo. Não é possível que o Brasil, um país, sabe, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país que tem 12% da água doce do mundo, um Brasil que tem milhões de hectares para plantar e criar o que quiser, sabe, não seja um campeão mundial, sabe, no combustível de aviação, não seja um campeão mundial na alternativa de energia renovável. Nós temos tudo para fazer. O que precisa é saber se a gente tem coragem de fazer. E eu acho que não existe outra saída para o Brasil. Ou o Brasil acredita nele próprio, e o Brasil resolve andar pelas suas próprias pernas, e o Brasil continua a fazer parceria com quem quer investir no Brasil, e é por isso que nesses 2 anos e meio eu já visitei os Emirados Árabes, eu já visitei a Arábia Saudita, eu já visitei o Catar, eu já fiz reunião com 54 presidentes da União Africana, eu já fiz reunião com 27 países da União Europeia, eu já fiz reunião com 33 países da CELAC, eu já visitei a China, eu já visitei o Japão, eu já visitei o Vietnã, hoje o Alckmin está visitando o México. Por quê? Porque cabe ao Brasil não ficar deitado em berço esplêndido, esperando que alguém venha nos procurar. É nós que temos que ser ousados e ir lá fora vender o que a gente pode vender. É esse desafio que a FELEM está fazendo aqui no Brasil. É isso, companheiro Alban. Eu não sei porque colocaram o Alban lá atrás. Alban, eu sei que senta na minha cadeira, Alban. O Alban é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, um companheiro baiano, portanto muito vizinho de Minas Gerais, que deveria ter feito uso da palavra aqui. E eu vou, Alban, enquanto eu não tenho, vem cá, Alban, vem cá. Você, como presidente da indústria brasileira, diz para você o que é que significa esse projeto. Primeiro, como bom nordestino, é mudar a realidade do sertão brasileiro, aqui onde o norte de Minas faz parte. E mudar a realidade, presidente, é criar oportunidades. Criar oportunidades é ter um sonho realizado. E é isso que a Celen está fazendo. E ainda tem um outro projeto também disruptivo, que é com o Agave, que também muda a realidade do Nordeste brasileiro. Não vão faltar notícias boas. O Agave é aquilo que faz tequila? Exatamente. Isso você vai substituir a tequila por quê? Por óleo diesel? Tem soja para alimentos e para combustível. Tem tequila para beber e tequila para combustível. Olha, gente, eu queria contar um pequeno caso para vocês. A história dessa mulher aqui. A história dessa mulher aqui é uma história que mostra um pouco daquilo que o povo brasileiro é capaz de fazer. Parece que não, mas essa mulher tem muito a ver com a história da sobrevivência da macaúba aqui nessa região. Se ela não tivesse tido coragem, se ela não tivesse enfrentado há pouco tempo atrás alguns poderosos que eram donos da água, o rio Riachão tinha ficado vazio. Sim. E ela tinha que sair daqui. Conta a história do rio Riachão aqui pro pessoal.
É longa. Conta aqui, meu amor, assim, 2 minutos, você falou para mim. Ó, o Rio Riachão, ele começou a secar, né? Devido a grandes pivôs daqui na nascente do Rio Riachão. Então foi uma luta muito grande durante 2, 3 anos, né? Indo a Belo Horizonte em reuniões, até que conseguimos lacrar, né? Os pivôs aqui de grandes produtores, né? Enquanto nós, pequenos agricultores, estava ficando sem água. Então Eu conto sempre uma história. Eu sou filho de uma pernambucana que nasceu e morreu analfabeta. Mas ela sempre dizia para nós: se hoje não tem as coisas, amanhã vai ter. E o que a gente precisava ter era a coragem de não desistir nunca. Este país, ele não já deu um salto de qualidade há muitos anos atrás, porque as pessoas estão sempre esperando que vai vir alguém de outro planeta para fazer o que nós temos que fazer. Nós é que temos que pensar que tipo de nação que nós queremos. Nós é que temos que pensar que tipo de projeto de desenvolvimento é que nós queremos. A gente não pode ficar na expectativa de que ficar rindo para os Estados Unidos que ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Não vai. Se alguém não acredita nisso, é só perceber qual é o país na América Latina, vizinho dos Estados Unidos, que ficou rico. Em 500 anos. Eu não estou falando de um mandato presidencial. Eu estou falando de 500 anos. Vocês não acham inexplicável que em toda a América Latina, América Central e Caribe, não tenha um país rico? Por que isso? Ora, porque na verdade, para que esses países pequenos pudessem se desenvolver, era preciso que ficasse, investimento na educação. E neste país chamado Brasil, não se investiu em educação no momento certo. Vocês sabem que Santo Domingo, na República Dominicana, teve a primeira universidade dele em 1532, 40 anos depois da descoberta das Américas. Vocês sabem qual foi a primeira universidade brasileira? Em 1920, 420 anos depois. Isso significa por que esse país já não deu um salto de qualidade igual aos Estados Unidos. Porque aqui se achava que o povo era para trabalhar, cortar cana, ter trabalhado de empregada doméstica, ou quem sabe trabalhar de pedreiro. Não se investiu na educação. Ora, eu tenho até dó de falar essas coisas, mas esse país teve tantos professores que foram governadores, que foram prefeitos, que foram presidente da República, tanta gente letrada, tanta gente pós-graduada, tanta gente com mestrado. Por que essa gente não investiu em educação? Porque não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem antes fazer investimento na educação. Não existe possibilidade. E eu, companheiro Pacheco, eu não falo com orgulho não, mas precisou o povo brasileiro eleger um torneiro mecânico sem diploma de universidade para ser o presidente que mais fez universidade na história desse país, mais colocou estudantes na universidade, mais fez Instituto Federal, porque ele não tem outra saída para o nosso povo. E eu faço isso porque eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu acho que tem que ter. Quando eu vejo o Antônio Carlos ir aqui e falar que ele é filho do FIES, o FIES não fui eu que criei, o FIES já existia. O FIES já existia.
Qual era o problema do FIES? É que não tinha fiador para o estudante. O cara queria passar na universidade, ia na Caixa Econômica buscar dinheiro, aí o cara falava, você é do fiador. Você acha que um pai do estudante vai ser fiador do filho? Não vai. Então a molecada desistia de estudar. Qual foi o milagre que nós fizemos? Nós assumimos a responsabilidade de que o Estado brasileiro iria ser o fiador dos estudantes brasileiros. Nós descobrimos que tinha muitas universidades privadas que deviam ao Estado. O que nós fizemos, Pacheco? Ao invés de fechar as universidades, nós chamamos elas para uma conversa e colocamos elas para pagar a dívida dela com o Estado em bolsa de estudo para as pessoas pobres da periferia e de escola pública. Criou-se o ProUni, que já formou mais de 4 milhões de pessoas nesse país. Nesse país a gente não via dentista negro, você não via gerente de banco negro, você não via médico negro, você ia na universidade e você só via brancos. Quando esse país a população dela é metade negra. Era uma discriminação incompreensível. Era como se alguns nascessem com o direito de fazer pós-graduação na Sorbonne, na França, ou na Inglaterra, e os outros nascessem para cortar cana. Esse país assim não ia para frente, não ia conseguir se desenvolver. Ô gente, vocês estão lembrados? Quando eu cheguei na presidência da República, a gente devia 30 bilhões de dólares para o FMI. O Malan, que era ministro da Fazenda e era um bom homem, todo ano ele ia para Nova York ou para Washington, atrás do FMI para pegar dinheiro para fechar as contas no final do ano. Era humilhante a gente ver descer 2 economistas do FMI todo ano nos aeroportos de Brasília para fiscalizar nossas contas. Eu tomei a decisão, Pacheco, de dizer para o FMI, não quero que você venha mais ao Brasil e eu vou pagar a conta que o Brasil deve. E em 2005 eu paguei os 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões de dólares para o FMI. Ainda emprestei mais 15 bilhões de dólares. Esse país não tinha reserva internacional. Os empresários aqui sabem, os deputados sabem. Esse país não tinha reserva para nada. Ou seja, nós fizemos uma reserva de 347 bilhões de dólares, que é o que segura esse país até hoje. E por que nós fizemos isso? Porque eu sonho com uma nação grande. Eu sonho com uma nação independente. Eu sonho com a nação dona do seu nariz. Por isso é que eu não aceito que ninguém venha dar palpite sobre a democracia brasileira e se meter na soberania brasileira. Ora, eu não sou orgulhoso não, mas caráter e dignidade nós temos que ter, senão a gente não é respeitado. Então, quando eu vejo uma empresa dessa, e quando eu vejo a cara de um grupo de jovens, quando eu vejo o teu depoimento, eu sou obrigado a acreditar que esse país só não dará certo se ele continuar elegendo pessoas incompetentes para governar esse país. É preciso que a gente assuma a responsabilidade. De que país que a gente quer? Que país que nós desejamos? Há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, a gente criou um programa chamado Pé de Meia, não sei se você já ouviu falar. O que nós descobrimos na pesquisa do IBGE? 480 mil jovens desistiam do ensino médio porque tinha que ajudar no orçamento familiar. Olha, que futuro a gente teria se a gente continuasse a permitir que 480 mil jovens, meninos e meninas, desistissem do ensino médio todo ano. Nós então resolvemos criar uma poupança de R$200 por mês na conta dele, na Caixa Econômica Federal. E no final do ano, depois de pagar 10 de 200, se ele passasse, a gente pagava mais 1.000, também depositado na conta dele, na Caixa. E durante 3 anos, ele pode ter R$9.000 para ele começar a vida dele. As pessoas acham que eu estou gastando.
Eu vou estar gastando o dia que eu tiver que investir em cadeia. Mas quando eu investir em educação, eu estou investindo nesse país, eu estou investindo no povo brasileiro, eu estou investindo no futuro desse país. Essas coisas é que a gente precisa compreender. Por que o Brasil está dando certo? Vocês perceberam que o Brasil, a última vez que cresceu acima de 3%, Pacheco, foi em 2010, quando eu era presidente da República. Depois que eu saí, nunca mais o Brasil cresceu acima de 3%. Precisou eu voltar 15 anos depois para o Brasil crescer 2 anos seguidos acima de 3%. Ô, gente, se vocês não perceberam o que aconteceu nesse país, eu fico imaginando que a gente não compreende mais nada. Quando eu deixei a presidência em 2010, em dezembro de 2010, esse Brasil vendia 3.600.000 carros por ano. Eu vou repetir, em 31 de dezembro de 2010, esse Brasil vendia 3.600.000 carros por ano. Eu voltei 15 anos depois, esse país estava vendendo 1.600.000 carros por ano, menos da metade. O que aconteceu nesse país? O que aconteceu com a indústria automobilística? Que agora já voltaram a anunciar 180 bilhões de reais de investimento nela. O aço voltou a investir 100 bilhões. A indústria de alimentos voltou a investir 100 bilhões. Ora, por que isso está acontecendo? Porque eu sempre disse uma coisa: para que um país dê certo, você tem que ter estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade econômica, estabilidade fiscal, estabilidade social e previsibilidade. Garanta isso, que qualquer país vai dar certo. Por isso, companheiros e companheiras, eu comecei dizendo que eu estava feliz, porque na minha vida não tem tempo feio. Não há nada que alguém diga que eu não posso fazer. Não há nada, porque eu sempre vou tentar fazer. Quando eu vejo um menino como Antônio Carlos, sabe, falar o discurso dele aqui, e o sucesso que ele vai ter na carreira dele, eu fico pensando, isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Quando eu vejo o sorriso daquelas meninas que trabalhavam no campo e agora estão aqui, quando eu vejo essa moça dizer para essa jovem, dizer para mim, eu agora, sabe, eu falei para ela, agora você vai ficar rica, porque você vai ter 10 hectares de terra, vai plantar macaúba, vai vender a macaúba para a empresa, aí vai até comprar um carrinho, vai comprar uma televisão nova, uma geladeira nova, não é isso? Vai comprar um presente para o marido vai comprar um para você, e aí a vida começa a melhorar. É esse país que nós temos que construir, é a gente voltar a acreditar que o amanhã será melhor do que hoje, e que o depois da manhã será melhor. Isso só será possível se vocês acreditarem. Não é ninguém que vai acreditar por vocês. Eu não posso ficar esperando que a China resolva o problema do Brasil. Eu não posso ficar esperando que, sabe, os Estados Unidos resolvam o problema do Brasil. Eu não posso ficar esperando que a Rússia resolva o problema do Brasil. Não. Quem tem que resolver o problema do Brasil somos nós. 215 milhões de brasileiros, homens e mulheres, pretos e brancos, baixos e altos, todos bonitos. É nós que vamos resolver o nosso problema. Portanto, a gente não tem tempo de reclamar, a gente não tem tempo de chorar, a gente tem que acreditar e fazer as coisas acontecer. Por isso, gente, eu digo sempre o seguinte: vocês estão percebendo que eu tenho uma cara de 30 anos? Olhe bem, olhe bem. Na primeira vista vocês pensam que não, mas olhe bem. Eu vou completar 80 anos dia 27 de outubro. 27 anos. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou mais preparado fisicamente do que quando eu tinha 65 anos de idade. Hoje. E eu me preparo porque eu acredito que é possível continuar fazendo as coisas. Eu levanto todo dia às 5 horas da manhã. Faço 2 horas de ginástica. 2 horas. É preciso a gente parar de ser preguiçoso. Porque se a gente não quiser gastar com a gente mesmo para fazer ginástica, a gente vai gastar nos hospitais, tomando injeção, tomando remédio.
Então nós temos que levantar a bunda do sofá e andar, fazer ginástica, esticar a perna, mexer com os braços, sabe? É para isso que nós precisamos cuidar da nossa saúde. E eu ainda, cara, eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa, e quem tem uma causa não envelhece. A gente só envelhece se a gente achar que a vida acabou. Eu vou me aposentar e vou ficar sentado no sofá, vou passear com o meu cachorrinho. Se fizer isso, você está procurando o fim da sua vida. Porque quem trabalhou a vida inteira não pode parar de repente. E eu, sinceramente, eu tenho um negócio assim, um formigão, uma coisa mexendo. Eu não sei parar. E esse país não pode ter ninguém que pare. Esse país não pode. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho do biodiesel. Eu tenho muito orgulho do sucesso. Tenho muito orgulho do combustível do futuro. E tenho muito orgulho. Esse país não vai jogar fora o século XXI como jogou fora o século XX. Esse país vai voltar a investir na universidade. Vai fazer com que os nossos jovens estudem lá fora. Muita engenharia, muita física, muita química. Sabe? Muita formação digital para os nossos jovens. Esse negócio de inteligência artificial, nós queremos dar uma inteligência brasileira. A gente não tem que ficar copiando dos outros. E para isso não tem remédio. Nós temos que acreditar. Eu vinha no avião discutindo com o Pacheco, com o Alexandre e com o Rui. Esse negócio de materiais críticos, minerais críticos, terras raras. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. De repente aparece lá os caras falando, não, porque os minerais críticos... Eu nem sabia que mineral falava, como é que é crítico. Sabe? Porque as terras raras, eu fiquei pensando, a terra rara era a terra da minha mãe, que não dava nem mandioca, nem macaxeira, nem cupim dava na terra que a gente tinha em Pernambuco. Aí eu estou descobrindo que são coisas muito valiosas que a gente tem. E que a gente nunca tomou conta disso, cara. Então a semana que vem já tem uma reunião marcada com o seu Alexandre, com o Rui Costa, com o Conselho Nacional de Política Mineral. Eu vou criar um conselho ligado à presidência da República. Ninguém vai colocar o dedo nos nossos minerais críticos de terra rara, porque é nossa e nós vamos tomar conta disso. Isso vai ter que ser utilizado para o futuro desse país. Quem quiser venha comprar da gente ou venha produzir aqui. Chega da gente ser tratado como se fosse um grupo de banana. Nós somos uma nação grande, um povo maravilhoso, extraordinariamente alegre, que gosta de futebol, gosta de carnaval, gosta de dançar, gosta de trabalhar. Eu acho tão legal no povo brasileiro é que a gente conta piada sobre a nossa desgraça. Eu acho que não tem gente no mundo que fala da sua desgraça. Nós falamos. Então, gente, pelo amor de Deus, eu queria dizer para vocês, eu sou o homem mais feliz desse país. Porque eu estou provando a cada dia que as coisas podem acontecer. Não adianta dizer para mim, não pode, eu vou tentar. Não pode, eu vou tentar. Eu não sabia para que sabia macaúba. Para que serve macaúba? Uma fruta que ninguém come. Nem avestruz consegue comer um caroção desse. Sabe? Não serve para fazer pinga. Então foi que faz macaúba. Aí aparece, vocês inventam uma coisa chamada biodiesel. Querosene de aviação. E os europeus não vão dizer que a gente está tirando comida para fazer óleo diesel. Não, cara, nós estamos utilizando macaúba. E 20% que vai plantar são os pequenos produtores rurais que passavam necessidade nesse país e vão receber salário. E enquanto a planta não der a primeira colheita, eles vão receber um prolabore. Viram que chique? Prolabore. Eu não sei o que é, mas eu acho que é um pouco de salário também. Então, gente, é esse país que nós temos que construir. A gente tem que levantar todo santo dia, agradecendo a Deus por estar levantando. E a gente tentar fazer alguma coisa mais do que a gente fez no dia anterior. Senão as coisas não dão certo. E eu não voltei a ser presidente desse país para dar errado. Eu quero provar mais uma vez a elite brasileira que se eles não conseguiram consertar o Brasil em 400 anos,
O metalúrgico vai consertar esse país mais uma vez, utilizando a força, a competência, sabe, de todos vocês brasileiros, porque são vocês a razão das coisas darem certo. É a dedicação de vocês, é a capacidade de investimento do empresário, mas é a capacidade do governo de ser o indutor para que as coisas possam acontecer. Eu já vim aqui há um mês atrás inaugurar uma fábrica. Essa é a segunda vez que eu vim inaugurar outra fábrica. E eu inauguro fábrica pelo Brasil inteiro. Se tiver uma fábrica de palito de fósforo, eu vou inaugurar. Sabe por quê? Eu quero passar a ideia de que as coisas vão dar certo. Eu não posso ficar sentado numa cadeira lá, sabe, assinando papel. Não, eu quero andar. E hoje o meu presente foi ver a cara de vocês na produção e ver a cara dessa senhora, dessa jovem, sabe, revolucionária, que parou de servir água para os ricos, para poder encher o rio Riachão, e está aqui agora toda pampa, toda zambeta, porque agora vai virar produtora de Macaúba. É esse país, gente, que nós temos que construir, acreditando que o amanhã vai ser melhor. E pode ter certeza, vai ser melhor, porque não tem retorno para o país. Não tem retorno. A gente vai crescer, vai melhorar o salário, vai melhorar a renda, vai melhorar a educação, vai melhorar a casa da gente. E a gente vai ser feliz. Por isso que eu fui numa campanha dizendo, sem medo de ser feliz. Quem tem medo de ser feliz, sinceramente, não merece. Então eu queria parabéns à FELEM, parabéns aos companheiros árabes que resolveram acreditar no Brasil. Eu quero agradecer a presença do embaixador aqui, porque disseram que o embaixador não podia entrar aqui, porque eu não tinha oficializado a entrada dele no Brasil. Portanto, ele está aqui junto comigo. Eu vou oficializar semana que vem, vou receber o agreement dele para ele virar o embaixador totalmente legalizado aqui no Brasil. Prefeito, parabéns. Você sabe, prefeito, você sabe que eu tenho uma relação, histórica com essa cidade aqui. Eu não sou estranho a essa cidade. A minha primeira mulher era uma mineira de Montes Claros, que morreu no parto 2 anos depois de casada. Significa que eu tenho uma relação íntima com Montes Claros, sabe, hein? Então, gente, é o seguinte, eu não vou dizer como vocês, porque vocês têm namorado, eu não vou brigar com ninguém. Mas eu queria dizer para vocês, enquanto eu estiver vivo, vocês podem ter certeza, haverá alguém encorajando vocês a fazerem com que o amanhã seja melhor. O que eu quero é que vocês tenham um mundo melhor do que aqueles que vocês receberam do pai de vocês. E que vocês deixem para os filhos de vocês um mundo melhor do que vocês receberam. E eles deixem por eles. É assim que a gente constrói uma nação soberana, com orgulho. Por isso, parabéns à FELEM, parabéns a Minas Gerais e parabéns aos trabalhadores brasileiros. Um beijo no coração. Aí você conferiu ao vivo aqui no Canal Gov a cerimônia de inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da empresa Acelen Renováveis, que contou com a participação do presidente Lula. O espaço reúne um centro de pesquisa e inovação da Macaúba, que é uma palmeira nativa